Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje o Regulamento Geral de Aplicação dos Fundos Europeus para o período de programação 2014-2020 e o Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, bem como o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional aqui presentes, farão de seguida a apresentação desta decisão hoje adotada pelo Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros atualizou, na sequência do acordo tripartido celebrado ontem mesmo com os parceiros sociais, o valor da retribuição mínima mensal garantida, fixando-a em 505 euros para produzir efeitos já a partir do dia 1 de outubro e com um valor que se aplicará até 31 de dezembro de 2015. Foi também aprovado no Conselho de Ministros, em complemento desta decisão de aumento da retribuição mínima garantida, uma medida excepcional de apoio ao emprego que se traduz numa redução da taxa contributiva a cargo das entidades empregadoras no montante de 0,75 pontos percentuais da taxa a cargo da entidade empregadora. Trata-se de uma medida excepcional, transitória, que vigorará apenas até ao final de 2015 e que também resulta do acordo celebrado com os parceiros sociais no dia de ontem. O Conselho de Ministros definiu ainda as condições relativas à oferta pública de venda reservada a trabalhadores no capital social da Fidelidade Companhia de Seguros S.A. Como sabem, a operação de privatização do capital da Fidelidade foi já realizada. Trata-se, nos termos do cumprimento da Lei Quadro das Reprivatizações, de regulamentar agora a operação de alienação aos trabalhadores de uma percentagem de 5% do capital, com 5% de desconto relativamente ao preço base da operação realizada. O Conselho de Ministros aprovou ainda o quadro jurídico geral das concessões de serviço público de transporte coletivo de passageiros, quer de superfície, quer do metropolitano na cidade de Lisboa. No fundo, trata-se de uma atualização dos regimes do diploma das concessões à Metropolitana de Lisboa, concessão que data de 1949, concessão por 75 anos e que terminará em 2024, bem como da concessão à Carris, concessão que tem 50 anos, data de 1973 e que termina em 2023. A atualização hoje feita dos dois diplomas relativos a estas duas concessões visa estabilizar o quadro jurídico por forma a que o lançamento das subconcessões que será realizado pelo Governo de seguida beneficie de um quadro jurídico perfeitamente estabilizado e uniformizado, uma vez que algumas destas matérias têm, como eu acabei de referir, já anos, já tem muitos anos e, portanto, convém fazer esta atualização da legislação relativa a estas concessões. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei que altera o Código de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas em transposição de uma diretiva europeia relativa ao regime fiscal comum aplicável a sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados-membros diferentes. Trata-se de uma adequação da legislação relativa ao IRC por força exatamente desta diretiva europeia, não apenas da diretiva europeia, mas também para aproveitar para atualizar a nossa legislação de acordo com a jurisprudência recente dos tribunais europeus relativamente a esta mesma matéria das sociedades mães e das sociedades afiliadas. O Conselho de Ministros aprovou também uma alteração ao Código do IVA para sujeitos passivos não estabelecidos no Estado-membro de consumo que prestem serviços de telecomunicações, de radiodifusão ou televisão e serviços via eletrónica a pessoas que não sejam sujeitos passivos estabelecidos ou domiciliados na comunidade. Trata-se de uma diretiva europeia relativa àquilo que é normalmente chamado de serviços à distância e é a transposição dessa diretiva para o ordenamento jurídico nacional. O aspecto mais relevante deste novo regime do IVA tem que ver que para este tipo de serviços à distância o IVA, por regra, passa a ser cobrado no estado do consumidor final e não no estado do prestador do serviço em causa. O Conselho de Ministros autorizou ainda a Universidade de Aveiro a realizar uma despesa relativa à execução da empreitada de obras públicas para a requalificação do complexo das ciências da comunicação e imagem, projeto que é cofinanciado
pelo FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento. A execução desta empreitada desenrolar-se-á até ao final de 2015 e o valor previsto para a sua realização ascende aproximadamente a 4.200.000 euros. Por último, referir-se que o Conselho de Ministros aprovou também a designação dos membros a indicar pelo Governo para o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que serão agora enviados para a Assembleia da República, onde haverá também lugar a eleição de um conjunto de membros que são eleitos também para este Conselho por parte da Assembleia. Os membros hoje aprovados, cuja designação foi aprovada pelo Conselho de Ministros, são o professor Dr. João Lobo Antunes, o professor Dr. Filipe Almeida, o professor Dr. Pedro Pita Barros, a professora Dra. Rita Lobo Xavier e a Dra. Regina Tavares da Silva. Foi também aprovado hoje pelo Conselho de Ministros a designação de 2 vogais para o Conselho Consultivo do Banco de Portugal, órgão que, como sabem, tem responsabilidades consultivas dentro do Banco, nomeadamente relativamente à aprovação, a pronunciar sobre as contas, a Conta Geral do Banco de Portugal. Designou, dizia eu, para o Conselho Consultivo 2 vogais, o Dr. Emílio Rui Vilar e o Dr. José Manuel Gonçalves Moraes Cabral. Por último, deixar-vos nota também que o Conselho de Ministros designou também o Conselho de Administração da Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública, vulgo o IGCP, na sequência da renúncia, como é publicamente conhecido, do anterior Presidente, Dr. Moreira Rato. A nomeação, a recomposição do Conselho de Administração, hoje aprovada no Conselho de Ministros, entra como novo vogal, em substituição do anterior membro que resignou, a doutora Maria Eduarda Vicente, sendo que a doutora Cristina Casalinho passará a exercer as funções de Presidente e o outro vogal manter-se-á também, o outro vogal, que é o Dr. António Pontes Correia, manter-se-á em funções também. Haverá a entrada do novo vogal, que é a doutora Maria Eduarda Vicente. Peço então ao Sr. Ministro Adjunto e Desenvolvimento Regional para vos fazer a apresentação do Regulamento Geral de Aplicação dos Fundos Comunitários durante o período de programação 2014-2020. Muito obrigado, Sr. Ministro. A aprovação deste Regulamento Geral dos Fundos Estruturais e de Investimento para o ciclo de programação 2014-2020, aquilo que designámos de Portugal 2020, surge na sequência da aprovação do modelo de governo e concretiza o processo de programação que tem vindo a decorrer. Aliás, dizem-me todos aqueles que têm participado na preparação de quadros comunitários de apoio anteriores, da forma mais célere que alguma vez ocorreu. Estamos a fazer depressa, mas também estamos a fazer bem, essa é a nossa convicção. Estamos, aliás, para além da aprovação deste regulamento, a terminar a negociação dos programas operacionais em Bruxelas. Contamos fazê-lo nas próximas semanas e estar, portanto, entre os primeiros Estados-membros da União Europeia a concluir os seus programas operacionais com a Comissão Europeia. Iremos também, ao longo do mês de outubro, proceder à nomeação das autoridades de gestão e à adoção dos regulamentos específicos, contando assim abrir concursos a partir de novembro e estar em condições de proceder aos primeiros movimentos financeiros, tal como tínhamos previsto e anunciado durante o mês de dezembro. Há 3 grandes linhas orientadoras neste Regulamento Geral dos Fundos Europeus. Essas linhas orientadoras respondem àquilo que nós identificamos como os principais problemas do passado. São a orientação para os resultados, um esforço muito significativo de simplificação e a transparência. E permitam que vos dê apenas alguns exemplos desses 3 grandes objetivos que prosseguimos com este Regulamento Geral. Orientação para os resultados, simplificação, transparência. Desde logo, e tal como tínhamos anunciado e é concretizado neste Regulamento Geral, no próximo quadro financeiro de apoio nós não nos limitamos a financiar projetos. Contratualizamos resultados. E isso é tornado claro neste Regulamento Geral, na medida em que o grau de cumprimento ou incumprimento dos resultados contratualizados vai determinar
montantes diferentes do financiamento a pagar aos beneficiários, bem como uma ponderação em candidaturas subsequentes desses beneficiários a outros programas de financiamento por parte dos fundos europeus. Portanto, a orientação para os resultados é garantida na medida em que o financiamento que os beneficiários vão receber vai depender do cumprimento desses resultados. Mas, para além disso, vai ser relevante também o grau de cumprimento desses resultados na avaliação das suas candidaturas futuras, subsequentes a outros programas de fundos. Em segundo lugar, está igualmente prevista uma diferenciação entre diferentes territórios do país, não apenas ao nível das regiões, mas incluindo ao nível de comunidades intermunicipais ou mesmo ao nível municipal, no que diz respeito à abertura de concursos diferenciados, mas sobretudo também no que diz respeito a uma comparticipação maior para certo tipo de territórios ou a uma ponderação maior na seleção de candidaturas que tenham lugar nesses territórios. E estou a pensar aqui em particular dos territórios de baixa densidade. Portanto, este regulamento geral prevê esse princípio, que depois vai ser concretizado nos avisos de candidatura nos regulamentos específicos, de uma ponderação diferenciada, de um apoio diferenciado aos territórios consoante o seu desenvolvimento económico e consoante, por exemplo, sejam territórios de baixa densidade. A simplificação está muito presente, desde logo, na concentração num único diploma de regras que até agora estavam dispersas por vários diplomas. Mas também na criação de um portal comum, que é um ponto único de entrada para os cidadãos, as empresas, conhecerem todos os avisos, todos os concursos nas diferentes áreas que serão apoiadas pelos fundos. Igualmente, desse portal constarão, por exemplo, todos os apoios concedidos, num enorme progresso a nível de transparência. Todos os apoios concedidos estarão nesse portal e, portanto, poderão facilmente ser conhecidos por todos. É igualmente consagrado o princípio da dispensa da apresentação de documentos já detidos pela administração. Este é um aspecto, aliás, que este Governo já adotou como princípio geral para toda a administração pública, a ser implementado imperativamente a partir de maio do próximo ano. Há um prazo de transição para toda a administração pública se adequar a este princípio, que vai evitar aos cidadãos e às empresas terem eles de ir recolher certificados, documentação que já é detida pela administração pública para o apresentar. Mas na matéria dos fundos, este princípio é aplicável desde o início do princípio da programação. Portanto, qualquer empresa, qualquer candidato está dispensado de apresentar informação, documentação relativa a factos que já são do conhecimento e detidos pela própria administração pública. É uma grande evolução, eu diria mesmo uma revolução, em termos de relação com a administração pública. Está igualmente previsto que a substituição das autoridades de gestão ou dos organismos intermédios que não cumpram os prazos que são estipulados, desde logo 60 dias para a seleção das candidaturas. Não há mecanismo mais eficaz, eu direi, de garantir no futuro o cumprimento dos prazos do que esta regra, que impõe a substituição das autoridades de gestão ou dos organismos intermédios que não cumprirem, avaliado numa base anual, que ultrapassarem numa base anual em 25% os prazos médios de decisão que estão estipulados, que são, no caso da seleção de candidaturas, de 60 dias. É igualmente previsto um gestor de procedimento, que é um ponto único de contacto do beneficiário com a administração pública, no caso dos projetos candidatos a fundos, garantindo também a gestor de procedimento, precisamente esse cumprimento dos prazos e, se necessário, verificando até a existência de deferimentos tácitos. Por último, a título de exemplo, apenas, poderia dar-vos vários outros exemplos, é prevista e introduzida a figura do curador do beneficiário, que poderá receber queixas, reclamações relativamente a qualquer decisão dos órgãos de governação dos fundos e emitir as recomendações necessárias para elas serem corrigidas. Muito obrigado. Ficamos à vossa disposição para questões que nos queiram colocar.
intervenção face às consequências que isto pode ter, nomeadamente a estabilidade, que é um momento muito político que também foi muito necessário. Considera que a forma, o remeter para a Procuradoria-Geral da Investigação foi a forma mais adequada de fazer o problema, ou estamos aqui perante uma tentativa de ganhar tempo? Eu começo por essa última questão. Esse assunto não é assunto do Conselho de Ministros, como é evidente. O Sr. Primeiro-Ministro teve já a ocasião, durante o dia de ontem, de se pronunciar pessoalmente sobre o assunto, ontem, de se pronunciar pessoalmente sobre o assunto e de dar nota, inclusive, que tinha solicitado expressamente à Procuradoria-Geral da República para proporcionar um cabal esclarecimento da situação. O Conselho de Ministros não é assunto do Conselho de Ministros e o Conselho de Ministros não se pronuncia, nem tem nenhuma observação a fazer sobre essa matéria. Relativamente à questão que colocou antes do salário mínimo nacional, críticas da CGTP, bom, a CGTP, infelizmente, é o único parceiro social que, em 40 anos de democracia, salvo erro, furtou-se sempre a celebrar acordos de concertação social. Faz parte da concertação social, mas nunca celebra acordos de concertação social. Em qualquer circunstância, também não deixa de ser significativo lembrar que a CGTP andou durante meses a fio solicitando o aumento imediato do salário mínimo nacional e quando se celebra um acordo na concertação social sobre esta matéria, aparece a fazer críticas a esse mesmo aumento. Enfim, cada um tirará as suas conclusões. Da parte do Governo, a única coisa que há a assinalar é lembrar que durante o período do Programa de Assistência Económica e Financeira estava vedado a Portugal e ao Governo proceder a alterações ao salário mínimo nacional, por força daquilo que tinha sido o compromisso assumido pelo Governo anterior no âmbito desse mesmo Programa de Assistência Económica e Financeira. Assim que terminou esse programa, como o Governo sinalizou na altura, o Governo iniciou com os parceiros sociais os trabalhos necessários à concertação para encontrar uma solução relativamente ao aumento do salário mínimo nacional. Foi possível já celebrar um acordo no dia de ontem e esse acordo entrará imediatamente em vigor a partir do dia 1 de outubro. Penso que, como todos os acordos, para satisfação de todas as partes em presença, neste caso, quer dos representantes dos trabalhadores, do UGT, quer dos representantes das entidades empregadoras, as confederações patronais. O Governo, naturalmente, participou nessa concertação como é seu dever e, com a aprovação hoje em Conselho de Ministros, procura pô-la imediatamente em prática, respeitando exatamente aquilo que é o valor da concertação e o valor do acordo tripartida que foi possível chegar-se entre o Governo e os parceiros sociais. Bom dia, António Nabo, RTP. Peço desculpa de insistir no caso polémico. No seu caso, era deputado do PSD na altura, não tem corresponsabilidades. De alguma forma pode esclarecer, digamos assim, hoje há novas notícias que contradizem um pouco o Primeiro-Ministro, dizendo que o Primeiro-Ministro tinha, afinal, exclusividade. Tem alguma memória desse momento, enquanto deputado do PSD com responsabilidades na altura, 91, 99, 95, 99 em particular? A outra questão é, o PS já ontem levantava aquilo que o PSD considerou uma suspeição de que há alguma instabilidade política. O Governo, de alguma forma, quer tranquilizar os portugueses, ou essa instabilidade poderá vir a adensar-se com estas novas notícias? Pediu-me desculpa por repetir a pergunta e eu peço-lhe desculpa por repetir a resposta. Esse assunto não é assunto do Conselho de Ministros. Boa tarde, Isabel Semedo. Eu tinha duas questões, uma em relação ao salário mínimo. A minha pergunta é, relativamente à redução da taxa social única para as empresas no que diz respeito ao salário mínimo, vão passar de 23,75% para 23%. A minha pergunta é se confirma que nos salários acima do salário mínimo, se esta redução fica de fora ou se vai manter-se os 23,75%, e se nesse caso não será uma espécie de prémio
para quem pratica salários mais baixos. Em relação à segunda pergunta que gostaria de fazer, é relativamente, e uma vez mais, à questão do Sr. Primeiro-Ministro, e pedia-lhe que relatasse ou pelo menos espelhasse alguma da sua experiência pessoal no sentido de nos dizer se estamos ou não já em crise política. Sobre a última questão, a resposta é mais rápida. Repito aquilo que já disse à sua colega e ao seu colega. Esse assunto não é assunto do Conselho de Ministros, não há nenhum comentário, nenhuma observação a fazer pela minha parte, em representação do Conselho de Ministros. Quanto à primeira questão que coloca sobre o salário mínimo nacional, a redução é de facto só para os pagamentos que tenham que ver com o salário mínimo nacional. De resto, isso consta expressamente do acordo que foi negociado com os parceiros sociais e consta também da legislação hoje aprovada no Conselho de Ministros. Será, de acordo com o diploma hoje aprovado em Conselho de Ministros, será obrigatório que, pelo menos, isto se reporta a trabalhadores que, pelo menos desde o mês de maio de 2014, tenham estado permanentemente ao serviço e que tenham oferido, durante o ano de 2014, remunerações de salário mínimo, remunerações mínimas garantidas. Pergunta-me também se isso não poderá ser entendido como um prémio para quem pratica salários baixos. Não, é exatamente o contrário. Por isso é que não se permite que esse desconto de 0,75 na taxa, na contribuição para a TSU por parte das entidades empregadoras, isto se aplica a contratos celebrados após a entrada em vigor deste diploma. Ou seja, isso é que seria estar a premiar ou a favorecer, se quiser, a contratação a baixo custo, com um prémio para isso. Não, isto é apenas para esta medida extraordinária, é apenas para servir de compensação. Foi esse, digamos, o acordo a que chegaram os parceiros sociais, foi esse o trabalho da concertação social, que é isso mesmo, que é encontrar equilíbrios de um lado e de outro, para compensar as empresas que, tendo praticado salários, tendo contratado trabalhadores com salário mínimo antes deste acordo, possam ter um período de adaptação até ao final de 2015 para internalizar, digamos assim, em termos de equilíbrio das contas destas próprias empresas, internalizar este aumento do salário mínimo nacional que hoje fica proposto formalmente, um aumento de 20 euros no trabalho, no salário mínimo nacional. E, portanto, a medida é exatamente para evitar que haja qualquer tipo de favorecimento à contratação a baixo custo. Pelo contrário, é por isso que existem estas salvaguardas e é por isso é que fica expresso no diploma legal, como de resto resultou do acordo entre os parceiros, que isto só se aplica relativamente aos trabalhadores que já estejam em funções nas empresas, pelo menos desde o mês de maio, e que tenham oferido, no decurso deste ano 2014, remunerações ao nível da remuneração mínima garantida. Boa tarde, Maria Lopes, do Jornal Público. Tenho duas perguntas para o Sr. Ministro Adjunto do Desenvolvimento Regional. Que montantes é que esperam movimentar este ano em relação ao quadro que terminou agora e tendo em conta que haverá com certeza imensas candidaturas que não foram aprovadas no quadro anterior, serão reformuladas para o próximo quadro. A pergunta é que montantes é que esperam movimentar este ano relativo aos dois quadros e a que é que se deve este atraso na abertura, porque corrija-me se não estaria prevista para setembro. A outra questão é para o Sr. Ministro da Presidência. Ainda que o assunto possa não ter sido tratado no Conselho de Ministros, aquilo que eu lhe perguntava é o seguinte, e tendo em conta que é o Ministro com a responsabilidade de ligação à Assembleia da República, gostaria de saber se eventualmente já terá contactado formal ou informalmente com a Sra. Presidente, uma vez que houve declarações sobre este caso, uma vez que houve declarações de um alto responsável da Assembleia da República que foram contrariadas por documentos assinados pelo próprio Primeiro-Ministro. E se não está preocupado com a imagem que poderá passar para a opinião pública sobre a Assembleia da República e sobre o próprio Governo. Obrigada. Posso responder já antes do Sr. Ministro Adjunto, porque a minha resposta é necessariamente mais curta. Não tive nenhum contacto com a Sra. Presidente. Como disse, o assunto não é assunto
que diga respeito ao Conselho de Ministros ou ao Governo e, portanto, não tive nenhum contacto com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado. Posso responder relativamente à questão dos montantes. Os montantes a movimentar este ano, no âmbito do próximo quadro, dependerá naturalmente das candidaturas que existirem e dependerá também da disponibilidade financeira do Orçamento da União Europeia quanto àquilo que pode já transferir para os Estados-membros no âmbito do próximo quadro. Isso não é do conhecimento. A própria Comissão Europeia não sabe exatamente quais os montantes poderá ainda disponibilizar, mas, portanto, vai depender das candidaturas que existirem, dos concursos que estiverem abertos e dos montantes que a própria Comissão Europeia tiver para disponibilizar ainda no seu orçamento este ano, mas já ao abrigo do novo quadro. Quanto ao quadro em funcionamento, o CREN, que continua a funcionar normalmente e tem a melhor taxa de execução de todos os Estados-membros da União Europeia, é importante dizer isso, Portugal tem a melhor taxa de execução de fundos de todos os Estados-membros da União Europeia, faltam ainda 3.600 milhões para execução. Portanto, nós temos uma taxa de execução de 82%, faltam aproximadamente 3.600 milhões para executar e, portanto, é dinheiro que nós vamos injetar também na economia e dinheiro que vamos injetar no país ao longo dos meses que permanecem até ao final de 2015, sendo a nossa convicção, e estamos certos que assim será, de que o país não irá devolver um único euro a Bruxelas. Portanto, como temos, aliás, a melhor taxa de execução da União Europeia, mais razões temos para estar confortáveis com essa convicção de que vamos executar plenamente todos os fundos. Gostaria, igualmente, de dizer uma coisa, e se me perdoa, corrigir. Não há qualquer atraso. Bem pelo contrário. Como eu disse, e pode falar com qualquer pessoa que participou nos quadros de programação anteriores, esta é provavelmente a programação mais célere que alguma vez ocorreu. É isso que eu tenho ouvido, aliás, ainda ontem eu ouvi, de parceiros económicos e sociais. Não há nenhum único Estado-membro da União Europeia que tenha neste momento os seus programas operacionais aprovados. Portanto, Portugal vai estar entre os primeiros Estados-membros com programas operacionais aprovados e mais, estamos ao mesmo tempo já a trabalhar nos regulamentos específicos, na nomeação das autoridades de gestão, para o mais rapidamente possível estarmos em condições de abrir concursos e ter movimentos financeiros este ano. Portanto, vai ser muito antes do que aconteceu nos quadros anteriores e, nomeadamente, no último quadro de apoio dos fundos europeus. Hugo Neutel, TSF. Bom dia, Srs. Ministros. Para o Sr. Ministro Poiás Maduro, eu gostaria de perguntar se o seu Ministério já tem algum estudo, alguma estimativa de qual pode ser o impacto, eventualmente, no próximo ano, da aplicação, o impacto económico, da aplicação dos fundos. Para o Sr. Ministro Marcos Guedes, eu gostaria de perguntar se o Governo já estimou qual pode ser o impacto nas contas públicas do aumento do salário mínimo por via das alterações da TSU e dos próprios valores do salário mínimo. Sabemos que é um impacto positivo, mas gostaria de saber se já quantificou esse impacto. Obrigado. Como sabem, o grande objetivo que nós temos para o próximo ciclo de programação é a competitividade e a internacionalização da nossa economia, complementado pela inclusão social, pelo reforço do capital humano. Nesse âmbito, nós vamos ter um reforço muito importante ao nível das verbas que vão ser atribuídas para as pequenas e médias empresas. E isso terá necessariamente um impacto muito importante na economia. Mas vamos conseguir conjugar a aplicação dos fundos do anterior quadro, que vai continuar até o final de 2015, já com fundos do novo quadro. A nossa expectativa é ter 5% de execução do novo quadro até ao final de 2015. E isso é um montante muito mais elevado, é mais do dobro do que aconteceu no quadro importante. E sendo a competitividade e a internacionalização da economia a grande prioridade, o apoio às pequenas e médias empresas, estamos convencidos que isso vai ajudar a dar um impulso positivo à economia, sendo certo que também temos consciência de que continuamos a enfrentar um contexto, desde logo um contexto internacional, difícil. Como sabe, a situação na Europa não é uma situação muito favorável ao crescimento. Portugal aí até tem divergido, mas de uma forma positiva, está a crescer mais que a maior parte dos outros Estados europeus, está a ter uma queda de desemprego superior aos outros Estados europeus, mas o contexto europeu e o contexto internacional não é um contexto muito favorável.
E nessa medida, ainda mais importante se torna o impacto positivo que nós contamos que o próximo quadro de financiamento possa trazer, em particular, à economia. Quanto à questão que me coloca, que lhe agradeço, sobre o salário mínimo nacional, a remuneração mínima garantida, pergunta-me se existe uma quantificação. Não existe nenhuma quantificação exata, pelo simples facto de que não é possível estimar durante o ano de 2015 qual é que será o volume de trabalhadores que possam ou não vir a ser contratados com o novo salário mínimo. Portanto, já a partir deste ano, de resto, a partir do dia 1 de outubro do mês que vem. O que foi quantificado, sim, como sabe, e penso que ontem isso foi explicado a quando da celebração do acordo na concertação social, foi o impacto que isto possa ter relativamente às contas da Segurança Social, a baixa da taxa de 0,75 relativa no período extraordinário até 31 de dezembro de 2015. Que de resto fica salvaguardado que qualquer perda de receita por parte da Segurança Social será compensada por transferência do Orçamento do Estado. A estimativa do impacto negativo líquido, porque como sabe, por um lado há aumento também das contribuições por força do aumento do salário. Mas depois, como há uma baixa da taxa de 23,75% para 23%, a estimativa ronda os 20 milhões de euros que terão que ser compensados, a existirem, terão que ser compensados. Fica esse compromisso e fica consagrado no próprio diploma por transferências do Orçamento do Estado. Boa tarde, Mónica Silvares, do Diário Económico. Eu gostava de saber, primeiro, se existe alguma avaliação feita em termos de efeitos de arrastamento, em termos de custos por causa do salário mínimo, porque, tendo em conta o montante do aumento, há muitas pessoas nas empresas, sobretudo em PMEs, que ganhavam pequenos valores acima do salário mínimo, e se há algum tipo de quantificação sobre este efeito de arrastamento. Depois, queria saber também, em termos de fundos comunitários, se é de facto expectável que haja possibilidade de aprovação de candidaturas por parte das empresas, sobretudo PMEs, ao sistema de incentivos, tendo em conta o prazo que demora entre entregar a candidatura, avaliarem a candidatura, a ver o início do investimento e a entrega das primeiras faturas para serem pagas. Queria também saber se já têm alguma ideia de qual é que é o montante, onde é que vão aplicar o remanescente que falta em termos de execução do quadro comunitário. Se vai ser necessário fazer transferências normais entre os programas para conseguir a execução completa do dinheiro, e se nos podem dar uma indicação de quais é que são as áreas que neste momento têm a execução mais atrasada. Obrigado pela questão que me colocou a mim. Respondo primeiro sobre eventual efeito económico de arrastamento nas empresas. Bom, vamos lá ver. No Estado, o efeito, como sabe, o Estado praticamente não tem pagamentos de salário mínimo nacional e, portanto, o efeito não se coloca-se fundamentalmente do lado das empresas e não da parte do Estado. O efeito económico de arrastamento que isto possa ter para as empresas, eu presumo que isso, obviamente, terá, só as empresas é que poderão dizer, as confederações empregadoras, e penso que, seguramente, até porque há muitos meses que as próprias confederações patronais falavam em sede de concertação social na necessidade de, assim que terminasse o programa, se preparar a revisão do salário mínimo nacional. Eu penso que esse trabalho, ou essa estimativa, se quiser, de efeitos de arrastamento económico, possa estar calculado e estimado pelas próprias confederações. Mas essa é uma matéria que teria que perguntar às confederações patronais. Da parte do Estado, como sabe, praticamente esse efeito de arrastamento que fala, por utilizar a sua expressão, não se coloca fundamentalmente porque não existem remunerações com significado nesse nível nas administrações públicas. Eu pedia ao Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional para responder à sua segunda questão. Muito obrigado. Eu tenho que dizer que não há dinheiro remanescente do CRAN. É uma ilusão pensar-se que haja dinheiro remanescente. Todo o dinheiro do CRAN está comprometido e nós temos dinheiro comprometido acima das nossas disponibilidades. É aquilo que vulgarmente se chama o overbooking. Contando que algumas empresas ou alguns serviços públicos não vão executar completamente os contratos que têm,
nós já comprometemos dinheiro acima das nossas disponibilidades para ficar com uma folga para garantir que toda a dotação financeira é executada e que não haja dinheiro a ser devolvido a Bruxelas. Esta folga está situada neste momento nos 6%. Nós temos contratos celebrados no montante 6% acima do dinheiro que temos disponível. E estamos ainda a abrir concursos como reservas para o caso de esta folga se mostrar insuficiente. E, portanto, a fazer listas de candidaturas ordenadas para o caso de haver incumprimento da parte dos promotores, nós podemos afetar todo o dinheiro disponível. Quanto à questão do timing da chegada do dinheiro às empresas, tenho que pegar nas datas que o Sr. Ministro já aqui referiu. Em outubro vamos ter autoridades de gestão, vamos ter o regulamento geral, vamos ter o modelo de governação e vamos ter os regulamentos específicos prontos. Em novembro vamos poder abrir os primeiros concursos. Admitindo que um concurso demorará 6 meses a ser avaliado para dar resposta, só teremos os primeiros contratos de financiamento no início de 2015. E o financiamento, depois de aprovado, tem que ser executado e dará lugar a pedidos de pagamento. O dinheiro só vai chegar às empresas depois de analisados os pedidos de pagamento. Há de ser, portanto, a partir da primavera de 2015. Isto significa um avanço importante relativamente ao passado. O Sr. Ministro definiu agora o objetivo de, em 2015, executarmos 5% dos fundos do Portugal 2020. Este valor de 5% compara com o valor de 2% que foi executado em ano equivalente de há 7 anos atrás. No quadro anterior, no primeiro ano de funcionamento do quadro anterior, só executamos 2%. E este ano queremos primeiro ano de funcionamento efetivo, portanto em 2008 nós só executamos 2%. Queremos ver se os 2% este ano se transformam em 5%. E 5 corresponde àquilo que no quadro anterior foi executado ao fim do 3º ano. Portanto, nós estamos de facto a querer antecipar em 1 ano aquilo que foi feito há 7 anos atrás. Portanto, que fique claro, não há nenhum atraso, há uma antecipação de 1 ano relativamente aos montantes que foram executados na vigência do CRAN, no quadro anterior. E mantemos o objetivo que temos vindo a dizer desde o princípio, que é ter movimentos financeiros em dezembro, até ao fim do ano. É este o nosso objetivo. Temos sempre dito que isso, naquilo que depender de nós, será feito. O orçamento da União pode trazer complicações e pode não haver dotação financeira disponível em Bruxelas para haver movimentos financeiros até ao fim deste ano. Não é uma certeza, há aqui uma incógnita, mas no que depender de nós, este ano haverá movimentos financeiros. O que é que isto significa? Entradas de dinheiros de Bruxelas em Portugal por conta do Portugal 2020. Esse é o objetivo que mantemos intacto. Peço desculpa, só um esclarecimento. Disse-me que há os contratos celebrados estão, o montante dos contratos celebrados está cerca de 6% acima do valor disponível, sendo que o valor disponível neste momento, segundo entendi, são 3,6 mil milhões, isto dará, grosso modo, 220 milhões. Não. Ainda não é executado. Então este 6% significa o quê em valor e onde é que o irá buscar se por acaso praticamente todos tiver que de facto entregar? Obrigada. Nunca isso aconteceu nem vai acontecer. A experiência demonstra que a execução fica sempre abaixo do programado. Há contratos feitos de valor acima dos 100% que temos disponíveis, acima da dotação.
E a taxa de overbooking que nós autorizamos levou justamente em conta a análise do histórico acumulado dos últimos quadros comunitários de apoio anteriores. E foi essa experiência acumulada que nos levou a fixar uma taxa de overbooking que anda na ordem dos 6%. E, portanto, eu garanto-lhe que não vai acontecer nenhuma de duas coisas. Nem ter contratos assinados e faltar dinheiro para os pagar, nem vai acontecer termos que devolver dinheiro a Bruxelas porque não houve despesa suficiente. É este equilíbrio que é a nossa obrigação conseguir e tudo indica que o vamos conseguir. Posso talvez acrescentar só também a esse respeito o seguinte: é importante distinguir montantes disponíveis de montantes executados. Portanto, essa é a primeira diferença. Quando falamos de 3.600 milhões é ainda não executados, mas são projetos, muitas vezes já aprovados, que não estão totalmente executados, não há todas as faturas, portanto é isso mesmo que nós estamos a falar em muitas circunstâncias. Não quer dizer que já não estejam comprometidos esses 3.600 milhões, já estão comprometidos, não estão executados. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, porque é que há overbooking? O Sr. Secretário de Estado já explicou, mas reforçando essa ideia. Se não houvesse overbooking, como nós sabemos sempre aconteceu, e aliás é absolutamente normal, há projetos que acabam por não ser executados, que acabam por cair, porque em tantas entidades ou as empresas não têm condições de os fazer. Isto é normalíssimo, sempre aconteceu, sempre acontecerá. Se não houvesse uma taxa de compromisso superior, o que é que aconteceria? Esse dinheiro ficava disponível, Portugal não o ia executar, tinha de devolver a Bruxelas. Portanto, por isso é que a taxa de compromisso é superior, definida com base no histórico, como disse o Sr. Secretário de Estado, para garantir que nós não vamos ter de devolver nenhum montante do anterior quadro financeiro a Bruxelas e vamos executar plenamente esses fundos. Montante de overbooking, estamos a falar de um pouco mais de 1.200 milhões de euros. Tenho uma dúvida técnica, que é possível aquilo que não for executado, aquilo que existe dentro do overbooking, vamos pressupor que os 3,6 mil milhões que existem não chegam, é porque de facto a execução corre super bem. Esses projetos podem passar automaticamente para o quadro comunitário seguinte, ou é preciso apresentar candidaturas novas? E depois também há outra coisa que eu também não percebi, que é os exemplos que o Sr. Ministro deu daquilo que foi aprovado hoje, ou muitos estão em erro, ou foi aquilo que foi publicado em Diário da República há cerca de 2 semanas em termos de modelo de governação, nomeadamente a questão do curador, dos gestores que não cumprem os prazos e, portanto, como tal, teriam que ser dispensados das suas funções, e por isso eu não percebo muito bem qual é que é a diferença entre esse modelo de governação que foi aprovado e que está publicado em Diário da República já e o que é que vocês aprovaram hoje. Faço notar que a questão dos prazos que o Sr. Ministro aqui referiu foram aprovados no regulamento que foi aprovado hoje, não estavam aprovados no modelo de governo. Portanto, o princípio da responsabilização estava no modelo de governo, os prazos de 60 dias para analisar uma candidatura e 45 dias para analisar um pedido de pagamento, esses resultam do regulamento que foi aprovado hoje. E quer resolver um problema sério da nossa administração, que a nossa administração tradicionalmente é exigente no cumprimento dos prazos pelos particulares quando se relaciona com a administração, mas a administração é muito benevolente quando se trata, consigo própria, quando se trata de garantir os prazos que estão fixados. E a regra nova é que a vontade política de nós cumprirmos os prazos para dar previsibilidade aos promotores, saberem que tempo demoram os seus projetos a ser aprovados e quando é que vão receber o seu dinheiro, fica garantida por esta regra de quem violar os prazos em mais do que 25% de média anual é substituído. A outra pergunta que era interessante tem a ver com a transição de quadros. O ano de 2014 e o ano de 2015 são anos em que podem acumular-se, em que as despesas podem ser elegíveis quer para o CREN, quer para o Portugal 2020.
E, portanto, na gestão do overbooking, na gestão do dinheiro disponível e dos compromissos tomados, nós podemos afetar uma despesa realizada no ano 2014 e no ano 2015, podemos afetá-la ou ao período anterior ou ao período seguinte, consoante seja necessário. É mais uma forma, é uma flexibilidade que nós temos para atingir o objetivo final, que é muito simples. Do dinheiro que foi atribuído a Portugal no âmbito do CRAN, e que foi também um valor parecido com 21 mil milhões de euros, além do FEADER e do FEAMP, esse valor de 21 mil milhões, nenhum desse dinheiro será devolvido a Bruxelas. É esse o nosso compromisso. Usaremos para isso obras que ocorrem em 2014 e 2015, poderão ir para o CRAN ou para o Portugal 2020, consoante a almofada financeira já estiver completa ou não. E significa que vocês garantem de certeza absoluta a taxa de execução do novo quadro comunitário do Portugal de 2020, fazendo concursos ainda ao abrigo do CREN, desmente que as despesas sejam executadas no ano 2014 e no ano 2015, utilizando a possibilidade da dupla elegibilidade da despesa, que pode ser ou paga pelo CREN ou paga pelo Portugal de 2020, consoante vos dê mais jeito. É assim que se faz boa gestão. Desde que sejam elegíveis. Tratando-se de matérias que sejam elegíveis no período anterior e no período seguinte, nestes 2 anos, nós podemos usar essa flexibilidade de afetar ou a um ou ao outro. Vou-lhe dar um exemplo. Nós estamos agora a abrir, em setembro estão a iniciar-se cursos profissionais. A vertente dos cursos profissionais é financiada pelos fundos europeus. Ainda não há fundos do Portugal 2020 aprovados. O Programa Operacional do Capital Humano ainda não está aprovado. Estes cursos, no entanto, tinham que se iniciar em setembro, não era possível esperar pela aprovação do programa. Eles vão ser financiados pelo CRAN, pelo POPH, e quando for aprovado o Programa do Capital Humano, eles vão transitar do POPH para o novo Programa do Portugal 2020. Mas isto é uma questão de engenharia financeira interna para garantir que os alunos vão ter as suas aulas, que os cursos começam no tempo próprio e que o dinheiro vai ser todo bem aplicado.